pessoas. Hoje eu vim de uma forma diferente falar com vocês e a gente parar um pouquinho toda o nosso contexto de estudos para falar sobre uma coisa importante, que é sobre análise dos textos. Eu tenho recebido algumas atividades que não condizem com o que eu pedi. A maioria de vocês fizeram sobre Camões, o Ilíada, foi os Lusíadas. Vocês fizeram sobre os Lusíadas e vocês falaram sobre o texto. E aqui eu vou falar sobre a diferença de falar sobre o texto e falar sobre o texto. O que eu pedi para vocês, e antes de eu falar do que eu pedi, ensinar vocês e mais uma vez vim aqui bater nessa mesma tecla. Vejam só. Desde as primeiras aulas de literatura, eu tenho trazido para vocês a função da literatura, o objetivo da literatura, a linguagem da literatura, a plurissignificação da literatura e como ela se constrói e como a gente pode retirar dos textos literários os seus sentidos. Dentre todos os textos que eu mandei para vocês na sala que a gente falou sobre, a gente discutiu sobre isso, trouxe alguns principais mecanismos de linguagem, as figuras de linguagem dos textos, a objetividade ou a subjetividade dos textos literários. Eu trouxe para vocês um paralelo com os textos jornalísticos, que os textos jornalísticos eles trazem uma linguagem mais objetiva, que eles não têm a função de ser subjetivo e fazer vocês pensarem. Eles querem que vocês tenham um entendimento imediato sobre aquilo que eles estão falando. E os textos literários não. Por isso que a gente analisa os textos literários. Por isso que a gente analisa o que eles querem dizer, entendem? Então, desde sempre a gente vem analisando o texto na sala de aula. A gente viu... Eu falei um pouquinho para vocês sobre o texto de Clarice Lispector e quem leu viu que a característica do dia a dia dela de ser uma coisa mais simples tem um porquê ser muito simples. Traz uma crítica em função da funcionabilidade da mulher ou o papel da mulher na sociedade do século XX. E porque no momento corriqueiro ela teve um momento epifânico e pensou sobre a vida dela e começou a agir de uma forma diferente. Então é através da literatura que a gente tem um momento da gente pensar, analisar o texto, não falar sobre o texto. E aí vocês trouxeram para mim os Lusíadas, ou foi Ilíada, não lembro, ou foi os dois. Vocês trouxeram para mim quando o texto foi produzido, quando ele foi publicado, quem publicou. Eu não pedi sobre isso. Como eu digo, e muitas vezes é importante saber do autor, porque aí a gente vê a gama da importância, não seria a importância do texto, mas a construção do texto. E aí, nesses textos que vocês me trouxeram de Camões, tem muito da identidade portuguesa. É importante porque Camões era português. E é importante a gente saber disso porque ele traz alguns símbolos de Portugal, grandes símbolos de Portugal. E é importante saber sobre ele essa parte, porque ele é português e o texto fala muito sobre as grandes conquistas do povo português, né? E aí vocês trouxeram coisas nada a ver sobre o texto que eu pedi para analisar o sentido, analisar a linguagem literária, se era objetiva ou subjetiva. Poderia ter trazido também a plurissignificação, poderia ter trazido quais dos elementos, das figuras de linguagem existem no texto. Porque eu quero que vocês façam isso e desde a primeira parte das nossas aulas de literatura, eu queria que vocês trouxessem e tivessem a mentalidade da análise de texto e abrir e ampliar o conhecimento de vocês sobre palavras, sobre o sentido das palavras,
que a palavra, que eu já disse em algumas aulas, que a palavra dentro da literatura, ela amplia os seus sentidos. Então, eu tenho uma palavra que dentro de um texto literário, ela pode ter outros e vários outros sentidos, e é isso que a literatura é. Então, analisar um texto literário não é só sobre falar que ele é de Camões, que o texto fala sobre as principais figuras de Portugal. Não é só sobre isso, é falar o sentido do texto, o que é que o texto traz. E aí a gente falando sobre os Lusíadas e Ilíada, são textos que têm muito mais a oferecer do que simplesmente de Camões e tem figuras de Portugal. Muito mais do que isso. Né? Então, eu vou trazer aqui como é que a gente vai fazer isso. Vejam só. É importante que vocês saibam tirar o sentido geral do texto, dos textos literários. Porque quando a gente chegar nos gêneros líricos, os poemas e as poesias, a gente vai começar a escansão dos textos. O que é isso? A gente vai começar a destrinchar os textos das menores partes, que aí a gente separa as sílabas poéticas, a maior parte, qual é o sentido dessas sílabas poéticas nos versos e nas estrofes, e ele na construção como um todo. A gente vai contar a sílaba poética, a gente vai analisar quais são as... Se eles têm rimas brancas, rimas ricas e assim por diante. E todas essas características de poemas e poesias. E é importante que vocês saibam essa parte de sentido do texto. Porque sabendo do sentido do texto é a primeira fase, o primeiro nível. O segundo nível é você fazer esse destrinchamento dos textos poéticos. Então, é por isso que é importante eu bater nessa tecla, mas, Iris, é muito chato, os textos são muito chatos, mas é importante vocês saberem, né? E principalmente esses textos que quem for fazer SSA, por exemplo, cai muito na primeira fase, na primeira parte do SSA, então é importante, né? E aí, quando vocês começam a estudar os textos literários, como eles devem ser estudados e como eles devem ser lidos, fica muito mais fácil. E por isso que eu botei praticamente uma semana para vocês fazerem essa atividade da análise, porque a análise do texto literário, como vocês viram, os textos são textos muito longos e as características das epopeias são textos longos. Então a gente vê o gênero épico e não lê epopeia, é complicado. Então é por isso que eu quero que vocês leiam. Vejam só. Primeira parte, a primeira forma de analisar um texto é lendo esse texto. E aí, geralmente, quem vai analisar textos literários, lê a primeira vez para entender. Lê a segunda vez para amarrar algumas coisas que não tenham entendido da primeira vez, e lê a terceira para fazer a amarração maior e a quarta vez para fazer a análise. Então, é essa etapa. Segunda etapa que vocês têm que fazer. Qual é o sentido do texto? Lembrando que, como eu já disse, palavras na literatura, elas têm um sentido ampliado. Por que o sentido ampliado? Elas deixam de ter os sentidos, as significações delas de um modo primário, e começam a exercer sentidos mais amplos, mais plurais. Por isso que a gente tem as plurissignificações. E no texto, como eu faço? Lendo o texto, entendendo o texto, ele vai falar sobre as grandes navegações. Mas aí as grandes navegações, elas podem ter um sentido mais amplo. E dentro desses textos, eles exaltam o profundo orgulho daquele período, das descobertas de Portugal,
das grandes navegações, como foi importante as grandes navegações. E naquele período do século XVI, século XV e XVI, essa expansão científica e marítima era muito importante. E eles ficaram na frente de países como França, eles ficaram à frente de países como a Espanha, nesse contexto de navegações, das grandes navegações. Então, eles descobriram vários lugares e vários lugares ricos, e isso está dentro do texto. E eles fazem, e Camões faz uma ponte do começo agora desse contexto do texto, que vocês vão pesquisar, que é importante também salientar qual foi o momento de publicação. E agora entra a publicação. Quando foi a publicação? E aí é importante vocês fazerem também essa dualidade entre o momento que ele foi escrito, o momento que ele fala. Então é por isso que é importante vocês lerem o texto com muita atenção, porque ele fala sobre isso. Ele fala do momento em que ele foi escrito e fala do momento passado. Então, ele retrocede. Por que ele faz esse retrocesso e por que ele faz essa comparação? Né? É isso, é assim que a gente faz. Segunda parte que a gente pode analisar também. Por que a construção ele traz símbolos de Portugal? E por que aqueles símbolos que ele traz não é só sobre o povo? Porque muito da cultura de algum país fala sobre o povo, fala sobre a linguagem, fala sobre a própria cultura, mas ele não traz a própria cultura. Ele traz aspectos da realeza, ele traz aspectos das grandes navegações. E por que ele faz isso? Cadê a significação do texto? Então é por isso que o texto tem que ser lido e relido várias vezes para vocês entenderem. E por isso que eu dei uma semana para vocês lerem esse texto. E aí, a linguagem do texto. Qual o tipo de linguagem do texto? É um texto objetivo? É um texto subjetivo? Segunda parte. Ele é metafórico? Ele traz a metáfora? Ele traz a ironia? Ele traz esses aspectos das figuras de linguagem? E como eles trazem as figuras de linguagem? E como essas figuras de linguagem, elas são feitas, elas são conduzidas no texto, né? E aí, falando da obra de Camões. Agora, voltando para Homero, que é a Ilíada. E a Ilíada traz muitas características da mitologia grega. Quais os aspectos da mitologia grega ele traz dentro do texto? Tem aqui, tem Aquiles, grande Aquiles. E qual é a figura de Aquiles? Aquiles, um grande guerreiro, a imagem dos deuses a partir de Aquiles. Aquiles, um semideus. E qual é essa mensagem dentro do texto? Por que ele traz essa mensagem? E a mitologia grega está muito presente. E analisem essa mensagem, essa função da mitologia dentro do texto. O orgulho pátrio entre os dois textos é muito forte. Então, vocês trazem uma característica, uma análise do que é o texto, mas não analisa o texto em si, né? Não traz os elementos da construção do texto, o que o texto fala. O que é que ele traz? Ele fala sobre o quê? Tem vários... vocês podem falar sobre a própria pátria, os elementos simbólicos dos textos, a construção da religiosidade, que, se vocês verem, tem a religiosidade tanto em Ilíada como nos Lusíadas tem também. E aí tem todas essas características do texto, tem a função da linguagem dentro dos textos épicos é muito grande, que ela traz
uma gama de significação para a gente pensar mais sobre a cultura, sobre como era essa coisa das aventuras, de falar sobre o país, trazer essa nacionalidade, falar sobre o personagem principal, o herói, a construção do herói. E como é que se faz? A gente poderia partir desse ponto. Do que o texto fala, a construção do herói, como se dá a construção do herói? Como a plurissignificação como é composta no texto? Será que as palavras que são colocadas, elas têm a sua significância principal, a sua significância primária ou não? Qual o sentido do texto? E aí a gente poderia trazer também, destrinchar como se dá a construção dos símbolos dentro desses textos. Então é isso. E aí, a linguagem, como é a linguagem? É objetiva ou subjetiva? O que ela traz para a gente pensar sobre, né? E aí, a partir disso, vocês vão fazendo essas análises. E análise literária é isso. Como o texto é produzido, qual o sentido do texto, o que é que o texto fala. E eu sempre falo para vocês, o texto fala tudo. Se não souberem de alguma coisa, Aurélio, dicionário. A plurissignificação do texto, que é importante salientar, né? A característica do texto, como é que ele se produz? Se ele é mais extenso, ele é mais pesado, ele é mais subjetivo ou é mais objetivo? Como é essa objetividade? Como é que a objetividade se comporta? Como é que a subjetividade ela vem através de aspectos das figuras de linguagem? Quais são as figuras de linguagem que a gente encontra dentro do texto? E todas aquelas características que vocês já sabem, que a gente já viu nas aulas. Né? Então é isso, minha gente, é só isso. Só isso não, tudo isso, né? Então é isso que a gente analisa num texto. Se não ficou muito claro o que é para fazer, vocês podem falar comigo, que aí a gente conversa mais. E basicamente é isso, as características principais de a gente analisar o sentido de um texto. É analisar o sentido, analisar a construção da linguagem, analisar como ela se comporta, como uma linguagem se comporta, se é uma linguagem mais subjetiva, mais objetiva, quais aspectos literários, se o texto... Peguem aquelas anotações de vocês, as 2 primeiras anotações que eu fiz sobre o sentido do texto, sobre as análises e tudo mais, que vocês vão ver, dão uma lida, para vocês verem como é que se comporta os textos literários. Qual é a função do texto literário? E aí vocês vão ter uma breve, uma luz no fim do túnel. Porque a gente pode trazer também qual é a função desses textos, dos textos épicos. Quais essas funções? Será que eles têm uma mensagem para trazer para vocês sobre a construção do herói, como é que se constrói o herói, se ele tem um pensamento final, o que é que ele traz para a gente entender, como é que se produz, como que se faz, como se compõe o texto, como o sentido do texto é trazido em Lusíadas, por exemplo, em Ilíada, por exemplo, né? Então, essas características, minha gente, é isso que eu quero que vocês façam no 5º quesito. É só isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, e se não, podem falar comigo de novo, e eu vou estar mandando para vocês. E estou mandando para vocês daqui a uma semana, dia 5 do mês que vem, vocês me entregam esse texto analisado, certo?